Agora sim, vamos receber essa médica que eu adoro, que é cirurgiã do aparelho digestivo, que hoje vai falar de colite. Doutora Vanessa Prado, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Adoro, olha, já estamos aqui prontinhas. As ilustrações, como sempre, maravilhosas, que essa minha equipe, ó... Tá bonito isso, hein, Glaucia? Ficou, né? Juju, olha que Juju bonitinho. Caprichou. Temos aqui intestino, temos aqui a questão da alimentação e tudo, mas vamos começar do início, doutora. Isso. A gente sabe que hoje, quando a gente fala até de saúde intestinal e dos números, né, que cresceram de problemas ligados, né, à saúde do nosso intestino, e claro, então, que tem relação com as nossas emoções, com os nossos hábitos, a gente fica sempre alerta, né? Porque é algo que também vai diminuir qualidade de vida. Exatamente. Então, para a gente iniciar entendendo o que é, né, a colite, essa inflamação, e aí depois eu queria que a gente conseguisse transitar em outros problemas do intestino para a gente ir diferenciando as coisas. Sim, vamos falar de tudo isso, né? Aquela nossa conversa bem abrangente, completa, com o intuito de alertar e tirar a dúvida, né? É isso aí. Então, colite, o que que é? É um processo inflamatório da mucosa do intestino grosso, principalmente, tá? E essa inflamação da mucosa tem diversas causas, que podem ser mais simples até as mais graves, que podem até virar um problema no futuro. Por isso, a prevenção, tá? Então, aqui a gente tem 3 tipos mais básicos da colite. A colite medicamentosa, a colite provocada por vírus e a colite daqueles alimentos que a gente gosta, às vezes, de abusar. Aqui, né? Pimentinha aqui, Quem ó. nunca, Ai, né? que delícia. Quer começar pela alimentar? Vamos falar, então, da alimentar. Então, a colite alimentar é quando você começa a abusar de ingredientes que fazem mal para o nosso organismo. Condimentos, carne de porco, tudo em excesso, além de causar a famosa gastrite com refluxo, que a gente já comentou anteriormente, provoca uma inflamação no intestino. Essa inflamação não é aquela mais séria, mais crônica, é como se tivesse uma queimadura, umas feridinhas no intestino, mais superficial, que acaba provocando os sintomas de cólica, pode dar diarreia, aquele famoso estufamento, comi e fiquei estufada. E que pensando assim, caso você pare de ingerir esses alimentos, essa inflamação tende a melhorar. Tende a melhorar. Então, se você melhorar a sua qualidade de vida, exterminando, tirando esses alimentos da sua dieta, você tem uma melhora do quadro. Às vezes não precisa ter um tratamento específico para isso. A retirada do alimento já faz parte aí da cura. Doutora, mas em alguns desses casos, enfim, quando a gente fala da colite, tem relação também, por exemplo, uma predisposição ali da pessoa? Vão ter muitas pessoas que então vão abusar um pouquinho disso que a gente está comentando aqui e não vão ter nada. E outras que nem vão abusar e que podem já ter. Como é que é essa questão? Tem a predisposição, né? Tem pessoas que já têm uma genética vinculado a anticorpos que autoagridem o organismo. Entendi. E aí tem várias doenças. Por exemplo, um paciente que tem doença reumatológica, muitas vezes comendo uma pimenta é o estopim para ter a colite. E formar aí uma ferida maior no intestino, que são as colites ulcerativas, vindo de uma autoagressão do organismo, daquelas doenças autoimunes. Aí é uma predisposição mesmo. Mesmo que pode acontecer. Mesmo que pode acontecer. E antes da gente chegar até nessa da viral, quando a gente fala também dos sintomas, eles são os mesmos em todos estes casos ou não? Os sintomas também são diferentes? Tem os sintomas básicos que são iguais. Então, a distensão, a dor abdominal, mas o quadro da diarreia diferencia. Por exemplo, uma colite medicamentosa, que a gente já vai falar, faz com que você vá, às vezes, 13 vezes ao banheiro por dia. A alimentar 2, 3, 4 vezes, uma cólica um pouco menor. Então, a intensidade dos sintomas diferencia. Entendi. E quais, já a gente vai colocar na tela que a gente separou também os principais sintomas para retomar, mas quando a gente fala medicamentosa, a gente está falando de que grupo, né? E como isso acontece? É aquele uso de antibiótico, principalmente, ou uso prolongado
de medicações, né, de uso indiscriminado, né, aquele remedinho que às vezes você toma ali por longo prazo, sem uma indicação pontual. Ou às vezes você está internado e está fazendo uso de antibiótico por muitos dias e não tem muito o que fazer. Então você abre uma alteração da própria flora bacteriana no intestino que acaba tendo esse desequilíbrio. E aí a própria bactéria, que já é normal no nosso organismo, acaba produzindo algumas toxinas contra o intestino. E aí forma uma colite mais grave, que a gente chama até de pseudomembranosa, que está vinculado ao uso dos antibióticos. E doutora, esses sintomas, é claro que quando a gente pensa na questão de uma prisão de ventre e depois uma diarreia e a dor e tal, vai depender aí do quanto a gente está se sentindo muito mal para que a gente vá ao hospital e busque ajuda. Então a minha pergunta é exatamente aí. Quanto tempo vai durar o quadro que vai fazer esse paciente procurar ajuda e descobrir que é uma colite? Tem os sinais de alerta, né? Que é exatamente isso tudo que você acabou de falar. Então, você está com esse quadro mais prolongado, mais de uma semana, tendo diarreias de 3, 5 vezes ao banheiro, com muita cólica e dor abdominal. Dor abdominal sempre fica atento, porque não é comum ter. O estufamento, começou a sair aquele catarrinho no cocô, sabe? Um pouquinho de muco. E o sangue nas fezes, que mostra aí uma gravidade, né? Uma colite já mais de longo prazo, avançado. Então, isso tem que ficar atento, não tem jeito. Ajuda. Vamos colocar na tela, então, os sintomas, os principais, né? Que é isso que a gente tem que prestar atenção. Já já a gente vai falar de outros problemas intestinais que também podem trazer, distensão abdominal, aumento de gases, dor abdominal, sangramento nas fezes e perda de peso, que também pode estar associado. Às vezes o cólon, né, o intestino grosso, que também é responsável por absorver grande parte aí da nossa alimentação, ele fica tão machucado que ele não consegue fazer a absorção adequada dos nutrientes. Entendi. Mas isso numa fase mais avançada, não é de imediato. Não é imediato. Não é imediato. Então, antes da gente entrar no viral, vamos falar um pouquinho como é feito o diagnóstico? Porque, afinal, a pessoa pode, né, ir até o hospital com muitos desses sintomas que a gente está dizendo e a gente tem que ir tirando o que não vai ser a colite. Como é que é feito? O diagnóstico, sempre eu falo que é uma boa conversa no consultório, né, com o seu médico de confiança, e alguns exames bem específicos, um mais simples, que pode ser feito de imediato em qualquer pronto-socorro, que é a tomografia. A tomografia computadorizada já faz um screening de todo o intestino e a gente consegue ver a grossura dele, que é isso que diferencia o intestino normal de um intestino com colite. Entendi. Ele fica mais grosso e a gordura que recobre o intestino parece que fica toda inchada. Então é de fácil visualização na imagem e de fácil diagnóstico. Tem algumas colites que a gente precisa da colonoscopia para pegar, que são essas autoimunes, que estão relacionados a essa autoagressão do próprio organismo, que vem às vezes de problema reumatológico, aí precisa de uma colonoscopia específica. E quando o estresse está associado à colite, doutora? Então, o estresse, ele acaba bagunçando todos os sintomas e intensificando ainda mais, que é o que às vezes confunde o doente, que é a síndrome do intestino irritável. Entendi. A síndrome do intestino irritável está muito vinculada ao estresse, à nossa correria do dia a dia, a não mastigar de forma correta, a uma alimentação ruim. E muitas vezes isso intensifica os sintomas da colite ou também funciona como um start para dar origem à colite. Puxa, então a colite, se a pessoa também demora muito, né, para descobrir, para ter o diagnóstico, é algo que pode avançar e diminuir muito a qualidade de vida. Pode chegar a um câncer de intestino? Pode. Essas colites ulcerativas, se não tratadas de forma adequada,
com o medicamento correto, se ficar aí por mais de 10 anos, que tem pacientes que ficam sofrendo muito com isso, pode a célula se transformar e virar, assim, um câncer de intestino. Mas as pessoas que fazem, então eu acho até importante a gente tocar nesse assunto, né? Até para as pessoas terem mais tranquilidade, que toda vez que a gente toca em assuntos como esse, principalmente acompanhando as notícias e vendo que o número de pessoas com câncer de intestino aumentou na fase jovem, né, doutora? Você já trouxe esses dados para a gente, mas para as pessoas terem um pouco de tranquilidade. Quem faz a colonoscopia, que também você disse que é essencial, todos os anos consegue manter um controle caso já tenha uma colite de início? Sim, a colonoscopia, então vamos falar para tranquilizar. A partir dos 45 anos funciona como um exame obrigatório, preventivo para colite, câncer de intestino, tá? A colonoscopia ela não precisa ser feita anualmente. O último exame de colonoscopia que vai ditar a regra quando você vai fazer o próximo, tá? Então isso é super importante. Mas se você tem pai e mãe que já tiveram algum problema intestinal ou um tumor de intestino, você tem que fazer mais cedo. Então, com 35 anos, começa aí a sua prevenção. Já é o recomendado. Já é o recomendado. Doutora, eu vou lá e já volto daqui a pouquinho. Tá Tem joia. perguntinhas no @vocêbonita.tv, pauta redondinha, completa. Mandem perguntas mesmo e já a gente vai falar aqui, ó, quando a colite também tem relação viral, né, que é um outro caso. E se tiver, claro, mais alimentos aí que a gente precisa manter, né, uma distância ou um alerta um pouquinho maior. A doutora vai contar daqui a pouquinho. O negócio é o seguinte, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @vocêbonita.tv. Vou dar um tempo para vocês mandarem mensagens pra gente. A gente vai pro intervalo e na volta, doutora Vanessa Prado vai contar mais sobre colite e tirar todas as dúvidas. Não sai daí, tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito, estamos falando de colite com a doutora Vanessa Prado, que é cirurgiã do aparelho digestivo. A gente estava falando dos tipos, então, né, como podem acontecer. E faltou um aqui, ó. Também tem a colite viral. Tem alguma diferença no quadro, doutora? É o mesmo quadro clínico, né? Mas para deixar bem consciente que você pode ter uma gripe, né? Na época do Covid a gente sofreu muito com isso e ter uma alteração no aparelho digestivo, né? Então alguns vírus podem provocar um desarranjo intestinal, uma diarreia, uma cólica, que também vai perdurar o tempo desse vírus no organismo. Então às vezes o vírus, o ciclo dele vai de 7, às vezes a 14 dias. Então fica na observação. Às vezes é um quadro mais leve, mas é aquilo, se não melhorar, precisa procurar um médico para fazer uns exames. Às vezes, além dos sintomas que a gente falou, também pode ter febre, prostração, isso tudo. Isso tudo. Pode acompanhar. Principalmente de cólica, dor abdominal, o famoso muco nas fezes. Crianças podem apresentar? Podem também, é igual para todo mundo, né? Claro que da medicamentosa, menos, porque criança não usa tanto remédio. Mas uma criança que não tem uma alimentação adequada, vive à base de refrigerante, que tem muito corante, ou comidas, ketchup, os condimentos da vida, né? Também podem se prejudicar. E o vírus está aí, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Aproveitem, estamos ao vivo. Gisele, um beijo, obrigada. Prisão de ventre prolongada, que dura vários dias, causa colite ou pode ser aí um sintoma, né, de colite? Essa é uma pergunta que sempre vem no consultório, né? Às vezes você intercala constipação com diarreia, isso pode ser sim um sintoma de colite, ou só se você ficar constipado, não gera colite, tá? É muito difícil o intestino preso gerar uma inflamação, a não ser que você fique muitos dias sem ir no banheiro. Eu tenho pacientes que chegam a ficar até 10 dias. Mas aí é importante você também entender por que você está assim, por que está constipado há tanto tempo, né? Então, presta atenção. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Joyce, um beijo. Fiz uma colectomia parcial, lado direito. Tem alimentos que não posso ingerir?
Vida normal, Joyce, tá? Você fez essa retirada de um segmento aí do intestino grosso, segue a vida normal, claro, com as orientações. Mastigar bem os alimentos, evitar abusos, né? Esse que é o problema, né? O abuso. Então, se você tiver uma vida regrada, com esporte, fibra, dieta, não tem problema nenhum, você vai ter uma vida normal. Mas claro que talvez se você abusar um pouquinho dessa parte aqui, aí pode ter um mais desarranjo. Difícil, mais difícil. Tem mais perguntinha, Glaucia? Vamos colocar na tela então? Dá tempo, olha lá quem escreveu pra gente. Ana, obrigada, um beijo. Tenho retocolite ulcerativa. É a mesma coisa que colite? Aninha, a retocolite é isso que a gente estava falando, da colite ulcerativa, né? Então, é uma colite que acomete aí o intestino grosso, tá? Principalmente, às vezes, a região do reto sigmoide, que é essa partezinha aqui final do intestino. É um tipo, sim, de colite, mas é uma colite que merece uma atenção. Você pode ficar muito bem por um tempo, mas ter muitas crises, oscilar muito em relação à diarreia, a intestino preso, a cólica, às vezes dá mais sangramento, o muco. Então, tem que cuidar bem de pertinho, né? Tem que cuidar bem de pertinho. Doutora, a gente tem 1 minuto, eu acho uma informação importante. Quando a gente fala de dor abdominal, acaba ficando, né, uma coisa ampla. Tá. No caso da colite, a dor pode ser mais localizada, tratando-se então de uma área específica? Então, dor abdominal para colite, o que que é? É a cólica. É cólica. É aquela cólica, geralmente nessa parte abaixo da região do umbigo, perto aí da virilha, uma cólica que você às vezes não sabe de onde que é, que ponto que tá, e aí acaba... Bem localizada mesmo. Bem localizada. Tá aí. Vou agradecer a doutora Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo, referência na área, e explicou brilhantemente. Volta rapidinho, né? @doutora abreviado Vanessa Prado, tudo junto. @doutora abreviado Vanessa com V, tá? Prado, tudo junto. Você já encontrou um trabalho dela. Muito obrigada sempre. Obrigada, prazer de receber. Prazer Vejo vocês ao vivo amanhã, 12:30. Obrigada. Fico Mulheres.